Gus Conde aqui, juntamente com o Dr. Rafael Oliveira, o responsável por roupar a bacterioterapia, colocar a bacterioterapia numa outra roupagem aqui, depois que eu cheguei no Brasil. E a ideia desse podcast é a gente bater um papo e a gente colocar, por exemplo, 3 dicas de equilíbrio, 3 dicas de como evitar Alzheimer, 3 dicas para ter uma casa mais segura e um monte de coisas relacionadas à bacterioterapia e à fisioterapia. Então, esse primeiro episódio aqui vai ser para a gente bater um papo e vocês entenderem como é que surgiu essa parceria e como é que se deu a bacterioterapia aqui no Brasil. A gente estava até conversando aí fora das câmeras e vou deixar o Rafa falar um pouco, explicar um pouco do trabalho dele, quem é ele, e aí a gente entra nesse assunto aí da bacterioterapia. Salve galera, então o Gus, eu toco bateria desde 2007 e aí comecei a fazer aula com o Gus 2000 que você começou a bacterioterapia. Foi 2000, aqui a gente fez o esqueminha na Unimed, foi de 2013 para 2014. Essa data aí, 2014 foi. E então eu trabalhava no setor de cinesioterapia postural, então assim, tinha vários grupos que a gente atendia e tinha todo um material, né, material de fisioterapia mesmo, e aí a gente fez mais do que juntar o que poderia ser feito com bateria e a fisioterapia, como é que a gente poderia juntar os dois métodos, né? Porque eu lembro que eu cheguei com uns exercícios, assim, o que eu já aplicava nos Estados Unidos, mas era uma coisa mais crua, talvez, isso, né? A gente deu uma roupagem mais... E aí não tinha tanto material, e aí a gente começou a ver com os materiais que eram possíveis, assim, então começou a questão da bola, os exercícios de bola começaram a surgir, que evoluíram para os exercícios com a bexiga. Os exercícios com espelho, né? Que foi uma introdução que eu não usava isso e a gente começou de consciência corporal, exatamente, tudo, para melhorar a postura e tal. Exercícios de equilíbrio, os exercícios de treino de marcha, de equilíbrio, então associando com membros inferiores, né, com as pernas, tá? Então foi aí que a gente começou o projeto, e foi bem interessante aquele primeiro encontro onde a gente realmente viu e viabilizou o que tinha disponível de material e o que dava para passar para a bateria para juntar as duas coisas. E foi um processo de adaptação também, né? Porque nem sempre em todas as sessões de bacterioterapia seria possível levar a bola, o espelho, as câmeras, os balancinhos. Então foi o que a gente poderia fazer com o que a gente tinha ali, como é que a gente poderia adaptar para uma situação, de repente, que os participantes só teriam as cadeiras. Isso. E, assim, a gente sempre troca uma ideia, a gente sempre conversa, sempre lapida os exercícios para sempre melhor adaptar pro público, né? Seja o público mais idoso, os empresários ou as crianças. Mas a ideia inicial até mesmo era com a questão, até pelo nome, né? Bacterioterapia, é algum público mais idoso, mais terceira idade e tudo. E aí depois a gente foi vendo que dava para expandir para esse público empresarial, área esportiva, as crianças agora, que é uma... Mobilidade, né? A gente estava até conversando que é meio impressionante, algumas crianças com 1 ano e meio quase não andam. Isso. Ou elas não têm a consciência corporal de repente pegar uma colher e levar para a boca. Inclusive o Rafa tá até aqui, ó, um projeto que ele tem nas escolas. E ele e a Rachel, que é fisioterapeuta, mulher dele também, tem uns projetos muito bacanas. Aí em breve depois a gente disponibiliza os links. Legal. E tudo mais. Inclusive eu vou ilustrar esse podcast, esse bate-papo. Primeiro bate-papo, que isso vai ser só digamos assim, Virão teste. Viram muitos outros aí. Esse é mais uma introdução aí para contar uma historinha de como tudo começou. Exatamente, isso. Legal. Foi bem por aí. E aí a ideia desse podcast é trazer para vocês 3 dicas de algumas coisas relacionadas à bacterioterapia, à boa saúde, à qualidade de vida, à fisioterapia, e sempre lembrando que são coisas que vocês
podem aplicar em casa, né? Isso. Evitar ler ou ter que ir em algum consultório, são coisas ou de repente às vezes até dicas, né, Rafa? Dia a dia, coisa que dá para utilizar a todo momento e que serão dicas que a gente acha que são muito úteis. Muito, a coisa assim, você também não precisa comprar nada, de repente alongamentos que você faz com cabo de vassoura, com colher de pau, então tem muita coisa aí, a gente já está começando a desenhar os formatos dos próximos episódios, então tem muita coisa interessante vindo por aí. Legal. E aí, de repente, hoje a gente podia dar, sei lá, só algumas dicas de equilíbrio ou algumas coisas que seriam interessantes nesse... Eu estou falando de equilíbrio porque a bacterioterapia está em cartaz no SESC devido à Semana de Prevenção a Quedas. Quedas, né? Então eu tinha visto algumas coisas e uma das coisas que eu tinha estudado, inclusive vou disponibilizar como é que se fala? Um artigo do PubMed sobre as pessoas têm muita falta de equilíbrio porque os dedos dos pés acabam sendo fracos porque as pessoas não fortalecem, né? Não trabalham. E eu falei, poxa, olha que legal, uma dica muito simples é quando a pessoa estiver vendo novela, na sala, em algum lugar, pegar essas bolinhas que geralmente a gente aperta a mão. Isso, faz massagear com os pés, ou até mesmo tentar pegar com a ponta foi dos isso que eu vi. isso. Seria um twofold, né? Duas coisas numa coisa só. Isso. Você rolar ela no pé já dá um efeito terapêutico, relaxante, mas você tentar pegar ela com os pés e só levantar ela. Isso aí já ajudaria bastante. Certo. E também uma coisa que a gente usa na bacterioterapia, que são os exercícios de um pé só. Isso. Porque você está treinando o equilíbrio, claro. Apoio unipodal. Vamos falar. Aí o Rafa sempre traz as terminologias mais técnicas da coisa. Isso. Mas a questão toda é você estar de um pé só, né? Você trabalhar a questão do equilíbrio, porque obviamente seu corpo vai precisar se equilibrar, mas aí também tem o 2 em 1, porque ao se equilibrar, o pé que está no chão, você está fortalecendo toda aquela musculatura, né? Você pode perceber que seu pé fica meio... Você busca, então você está fortalecendo aí toda essa musculatura. É isso aí. E eu achei bem interessante, o que eu compartilho na bacterioterapia é que todo mundo em casa tem um relógio na cozinha. Cara, pega um minutinho ali, todo mundo tem um minuto no dia. Fica 30 segundos de um pé só e depois troca de pé. E aí o equilíbrio vem, né? Inclusive tem alguns relatos de pessoas que para elas é um passo bem grande. Assim, ó, consigo subir escada sem precisar usar o corrimão. Sem segurar o corrimão. Então, exercícios simples. Essa é a ideia desse podcast aqui, de trazer desse bate-papo, sei lá como é que a gente vai chamar isso, mas de trazer essas dicas simples e que todo mundo possa fazer. De repente, se você quiser complementar alguma coisa aí sobre... Não, com relação às quedas, o principal motivo aí de haver as quedas aí é a questão de falta de equilíbrio mesmo, né? Principalmente na população da terceira idade, né? Vai ficando os músculos mais enfraquecidos, tal, né? Então vai perdendo um pouco dessa parte do equilíbrio, né? Uma questão importante é não elevar muito o pé na hora de fazer o passo também, pode ocasionar uma queda, como a gente já conversou outras vezes, né, tudo. Mas a questão do equilíbrio é isso, é tentar buscar coisas que o Gus falou, um exercício simples aí de fazer o apoio unipodal, ficar em um pé só, né. Então, assim, coisas que a gente pode fazer no dia a dia que melhora essa questão do equilíbrio, né? Porque o maior número de quedas entre os idosos é dentro de casa. Dentro de casa, Às vezes um tapete engruvinhado, uma gaveta aberta, uma porta de armário. Isso, uma escada, uma coisa, né? Um degrau ali que não conseguiu transpassar e tal, e aí acontece a queda, né? Inclusive eu tenho um relato de uma senhora que no banho, ao ensaboar a cabeça, claro, a gente fecha os olhos, né, para não cair sabão, perdeu o equilíbrio e caiu dentro do box. Gente, isso aí poderia ser uma... Deixa eu escolher minhas palavras, não colocar um palavrão aqui, mas poderia ser uma queda muito pior. Ela acabou cortando o braço, porque caiu a prateleira onde eu colocava o shampoo, que era de vidro e tal, mas depois ela falou assim, Gus, eu tinha uma torneirinha, essa acho que é pra lavar o pé, não sei, embaixo do chuveiro. Imagina se ao cair, bate a cabeça, bate a coluna, então poderia ser muito pior. Esse é um exercício que a gente usa, é um teste até, né, chama o sinal de Romberg, que é quando você fecha os olhos em pé mesmo, ou com apoio unipodal, em uma das pernas, a perna direita, a perna esquerda, e fecha o olho. Então, às vezes, se a gente tentar fazer isso, você agora em casa e tentar fazer isso,
você pode ver que dá uma desequilibrada, assim, né? Então, e não é nada nenhum problema, é que a gente não está acostumado a fazer as coisas, lógico, de olho aberto, e quando vai fechar tem essa variação aí. Então, e aí é um teste, é um tipo até de tratamento que a gente faz, de fazer ficar com o olho fechado, tentar ficar em pé com uma perna só e tudo. Isso de olho fechado. De olho fechado, dá para fazer primeiro, né, até para evitar uma queda, tudo, com o olho aberto, e aí a gente evolui para fazer com os olhos fechados, e depois entra a movimentação de membros superiores ajudando, aquela questão de você conseguir tocar o nariz, né, primeiro com o olho aberto, depois com o olho fechado, né. Tem gente que às vezes, né, a pessoa mais então da terceira idade, assim, acaba não conseguindo o dedo chegar até o nariz, né? Ou juntar os dois dedos na frente. Mas isso aí, a pessoa fica melhor, fica boa, se ela treinar, por exemplo. Sim, lógico. Porque eu passo o seguinte, quando você vai fazer exercícios de olhos fechados, sempre com apoio. Sim, você apoia numa cadeira, num móvel, alguma coisa. E é lógico que você faz parte, assim, vai até de uma terapia, e você tem que estar acompanhado de alguém para fazer isso, né, e tal. Mas são dicas aí que, lógico, você tem um apoio do lado, depois você pode tentar fazer. Não é nada que você vá cair, alguma coisa assim, né? Tendo um apoio do lado, mas pode-se tentar isso aí. Então, assim, primeiro com o olho aberto, ficar lá, né? Tentar apoiar uma perna só, né? Permanecer por alguns segundos, aí apoiar o pé novamente, e aí depois ir testando isso. A questão do olho fechado, com as duas pernas apoiadas. Problemas técnicos aqui na câmera, mas voltando aqui rapidamente. Então, aí voltar a fazer então com o olho fechado, primeiro numa perna. A gente vai ver também que tem uma perna que a gente é mais dominante, então a gente vai ter mais facilidade de fazer com o pé direito de repente, com a perna direita. E aí então a gente vai ver que a gente precisa trabalhar mais, ficar com a perna esquerda de repente apoiada, né? Mais tempo ali com o olho fechado, tudo. E revezando, então esse é um tipo de um exercício, mas depois acho que a gente pode ilustrar melhor, de repente até fazer com um exemplo, né? Porque a gente vamos fazer isso, inclusive, é que hoje foi só uma introdução para vocês poderem saber quem é o Rafa. Nos próximos vídeos já vão estar familiarizados e tudo mais. Acabamos já dando algumas dicas, né? Essa é só uma introdução hoje, acabou sendo uma introdução e com algumas dicas de equilíbrio. Mas a ideia é essa, gente, é trazer dicas rápidas, também não estender muito, para ser uma coisa bem dinâmica. E vamos começar agora com a série 3. Então, Rafa, obrigado mais uma vez. Valeu, gratidão sempre. E, gente, fiquem ligados aí que em breve mais vídeos, mais novidades, mais dicas. Gratidão a todos vocês. Valeu. Até a próxima. Até mais.